assim, meu Deus, o teu povo venha receber graça, poder, virtude, saúde, sabedoria do teu Espírito. O Senhor está aqui como tu prometeu outrora. O Senhor disse que aonde tivesse ali 2, 3 reunidos, tu prometeu que estaria no lugar, Senhor. Então, certo que nós cremos que o Senhor está aqui, foi uma promessa que estaria conosco em nós. Meu Deus, algo tem que acontecer, Senhor. Abençoa o teu povo, uma bênção especial nessa noite, para que todos possam sentir tua presença, Senhor. Abençoa cada coração, Senhor, cada ouvinte da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos crendo, porque tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te adoramos, Pai. Ser conosco e que cada movimento neste lugar seja uma adoração. Te peço isso e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tu não muda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus Cristo possa estar em cada coração nessa noite. Deus continue nos abençoando, aproveitando para remir o tempo. Eu preferia que você, estando de pé, já abrisse a Bíblia. Então, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, o verso 6. Quando você procura, nós vamos cantando. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram a Escritura? Vamos ler o verso 6, então, de Eclesiastes, capítulo 11. Está escrito assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos dizer todos juntos: pela manhã semeei a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Amém. Pode se assentar, tomar assento. Todos aqueles que podem. Sabemos que a palavra de Deus ela é uma semente. Em Gálatas capítulo 6, e o verso 7, está escrito assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aqui está escrito que é para nós não errar. Você sabe quando você está certo ou quando você está errado. O bom é que nesta noite, tudo que tiver pendente, nós podemos deixar no altar. Então, falando sobre a semente, São Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, Jesus propôs uma palavra dizendo assim: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo ele, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando as ervas cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse
disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então o joio? Disse Jesus: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancamos? Jesus, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixa-os crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa enviarei o ceifeiro. Colherei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Final do joio é ser arrancado, atado no feixe, e então o final dele é ser queimado. Mas nós não podemos fazer isso. Ele mesmo, o próprio Deus, se encarrega disto. O nosso negócio é semear essa semente, palavra. Salvação é negócio dele. Então, quando Jesus ali havia despedido a multidão, ele foi para casa. E chegando aos pés deles, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Os próprios discípulos que andavam com Jesus não estavam entendendo o que Jesus estava falando por parábola. Uma certa vez, um perguntou a Jesus: por que fala, mestre, por parábolas? Ele disse: porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, a outro não. Então, Jesus começou a explicar. Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, então, são os anjos. Amém? Então, ele continua dizendo aqui a parábola. Ele diz: lança-lo no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, então, e ranger de dentes. Ou seja, naquele dia ele mandará o Filho do homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, ou seja, o pecado. Aquele dia vai haver uma separação. A Bíblia fala em Malaquias, capítulo 4, e outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o justo e o ímpio, ou seja, o perverso. Mas ele fará isso. Ele ajuntará o joio, vai atar num feixe e o fim dele é ser queimado. Agora, 1 Coríntios, capítulo 3, e verso 6, foi o que Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Porque ele mesmo vai fazer a ceifa no dia oportuno. Naquele dia que virá. Agora, o William Branham, o mensageiro da era, na mensagem O Poder de Deus Desvelado Perante Nós, vou pegar aqui e tomar aqui o número 20, não tem parágrafo essa mensagem.
Então, às vezes vocês podem perguntar, principalmente quem que está chegando agora, mas como, quem é que é esse profeta? Vocês falam do profeta, mas não explica. Se nós for analisar as denominações, todos eles têm profeta. Nós também temos profeta. Nós estamos enquadrados com o quíntuplo de Efésios, capítulo 11, e verso 4. Está escrito, está na Bíblia. Que ele deu mesmo, ele que, o próprio Deus, deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Se a igreja não está edificada sobre esse fundamento, ela está fora da doutrina apostólica. Porque eles tinham apóstolo, profeta, eles tinham evangelista, pastores e mestres. Bom, então ele diz aqui, agora a palavra, ela é uma semente, e ela não pode produzir até então que o sol bata nela. O sol tem que estar acima da semente para podê-la fazer produzir, para poder fazê-la brotar. E essa é a única maneira de você, cristão, tomar a palavra. Tomar a palavra da maneira que a palavra é. Tomar Deus em seu coração e poder entrar então nessa noite na glória de Deus. Tem que ser através da adoração. Agora, você vê que quando você entrar nisto, nesta palavra, isso fará com que trará os pães da proposição, os pães asmo. Temos aprendido que nós vamos ver isso no final, quando nós mostramos através da Bíblia os 3 sacramentos bíblicos. O próprio mestre ensinou pão asmo, que é o pão feito ali sem o fermento, um pouco de fermento levado a toda a massa. É um símbolo, e temos que fazer de acordo com como está escrito. Pão asmo, então, com vinho puro, sem açúcar, vinho. Então, seguido dos lava-pés, que são os 3 sacramentos bíblicos. E Jesus disse, quem não fizer não tem parte comigo. Há uma responsabilidade nesta noite para nós, cristãos, filhos e filhas de Deus. Agora, isso é um pão da proposição, isso é um maná. Isto é um alimento espiritual, é um alimento celestial. É São Mateus 6,33, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas então vos serão acrescentadas. É que às vezes nós vamos nas demais coisas primeiro, esquecendo de primeiro o reino, e deixamos então de ser abençoado. Mas eu digo uma coisa nessa noite, você escolheu o melhor lugar nessa noite para poder estar. Você está sentado em lugar celestial em Cristo. Agora presta atenção, esse maná é somente dado a um povo separado. Isso não é para quem quer, diz a Bíblia, não é para quem corre, quem arranca a disparada, mas é para quem chega no final. É Lamentações 3:22. É a causa de não sermos consumidos. Muitas são da misericórdia do Senhor, causa de não sermos consumidos. Agora, a única coisa, presta atenção, que pode comer este maná e que tem permissão de comer, é um povo separado. É um povo que tem revelação disso. É um povo que conhece isso. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. Quando Paulo ministrou a
nós aprendemos, nós recebemos do Senhor. Paulo chegou a botar os céus em testemunho em Gálatas 1:8 e dizer: ainda que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho além do qual temos pregado, então seja anátema. Olha bem que responsabilidade que é. Como vamos descrer dos apóstolos? Como vamos descrer de 1 Coríntios 3:11? Não podemos descrer disso do que está escrito. Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, outro evangelho, além do qual tem imposto, que é Jesus Cristo. Mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 Coríntios 3:11, você vai encontrar isso. Agora, temos que perceber uma coisa, que Deus nunca chamou um povo para um homem. Deus sempre tem um local, tem um lugar, tem um homem, para que esse homem fosse a boca dele ao povo. E mostrar isso, mostrar a Bíblia, mostrar a palavra, mostrar o ensinamento apostólico. Aleluia. Nós procuramos fazer tudo de acordo. Uma vez alguém me disse uma vez: você não fala língua estranha? Eu falamos sim. Claro que falamos. Mas tudo na ordem. Paulo disse: se tiver 2, 3 que falam em língua, que haja intérprete. Se tiver 3, que haja um intérprete pelo menos, para que a igreja possa receber edificação. Amém. Agora, o menor dom que existe é o dom de falar em línguas. Agora, o apóstolo Paulo ensinando a igreja, ele diz: se você fala em línguas, então olha a Deus para que você possa interpretar, para que você possa levar a revelação à igreja, para que a igreja não fique sem entendimento. E porventura, se passar um dodo lá fora, olhar para dentro, tudo está falando em língua. Eles vão dizer: porventura, não está tudo louco? Está escrito, não é por isso. Mas se tiver um lá que discerne o segredo, intenção, revela o coração, então eles vão dizer: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Amém? Bem colocado, isso é Bíblia. Isso aqui é doutrina apostólica. Isso aqui é o que os apóstolos tinham, nós temos. Eles têm os dons espiritual, porque os dons espiritual é de Coríntios 12, Coríntios 13, Coríntios 14. Agora, o dom do Espírito, a salvação, é Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecado, e receba o dom, do Espírito Santo. Graças a Deus que nós temos a manifestação dos dons. Nós temos os dons do Espírito e temos o doador de toda boa dádiva. Amém, glória a Deus. Isso que é importante. Não adianta a carroça querer ir adiante dos bois. Não funciona. Deus trata de uma maneira especial, na simplicidade do Espírito. Ele tem nos ajudado aqui. Aleluia. Há uma responsabilidade para nós nessa noite, quando vamos cercar a mesa do Senhor. Agora, o mensageiro explica assim como a semente deve morrer para poder vingar. Para poder nascer tem que morrer. Pega no lado natural isso aí para ver se não é assim. Todo alimento, toda fruta, tudo que vem em nossas mãos, primeiro não tem que morrer aquela semente para depois ela nascer. Leva para o lado espiritual. Agora, ele diz aqui como a semente deve morrer. E tudo em volta daquele germe de vida não deve apenas morrer, mas apodrecer. Nós apenas não devemos morrer para esse mundo, mas apodrecer para esse mundo, para que possamos ter vida em Cristo. Olha bem, se ela não apodrecer, ela não pode viver. E o apodrecimento é completamente, então, aniquilado, terminado. Até que chegamos ao ponto em que nossas próprias ideias, nossos próprios pensamentos tenha completamente se ido e apodrecido diante de nós. Então, o germe da vida pode, então, começar a viver. Amém? Amém. Cristo pode aparecer em cena.
que Jesus disse em São João capítulo 12 e o verso 24, ele disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Olha a comparação que Jesus fez, pega 5, 6 grãos de milho, semeia na terra, e ali vai nascer um pé. Aí você vai ver, cada espiga quanto que dá de milho. E não é uma espiga só que dá num pé, não. Agora tem uma coisa, é São Mateus 16, 24. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Há um mandamento. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas não temos de acordo com a palavra. Às vezes nós queremos pegar Deus, eu já ouvi pregador pegar, até nesse momento, programa de rádio, ele pegar e querer impressar Deus na parede. Como que Deus tem que dar, tem que fazer? Como? Há um padrão bíblico. Pega Malaquias 3:10. Está escrito, trazei todos os dias uma casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Agora vem provar-me se eu não abrir a janela do céu e repreender o devorador e descer sobre vós bênçãos sem medida. Como é que nós vamos querer falar com Deus, orar a Deus e buscar em Deus, se nesse lado nós estamos em falta com Deus? Isso aqui é outra linha, não sei por que entrei nessa linha, mas Deus sabe. Aleluia. Então, se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só, mas se morrer, ele produz muitos frutos. Faça uma prova com Deus nessa noite, mas esteja de acordo, esteja certo. Ele diz, provai-me se eu não repreender o devorador. Aí você vai fazer uma prova de Deus, como é que está acontecendo isso? Pois agora, eu estou sendo fiel à tua palavra. O Senhor disse, está escrito, eu creio. Deus está obrigado aqui com uma coisa. Não é por mim, por você, não. Deus está obrigado com a palavra. Agora, se você está de acordo com a palavra, você pode questionar Deus. Pode falar com Deus. Agora, o parágrafo de número 42, Deus que é rico em misericórdia, ele diz, agora, se você tem vida eterna esta noite, se nós temos vida eterna, é porque nós sempre fomos eternos. E existe somente uma forma de vida eterna. Se Deus é eterno, nós, filhos, seremos eternos com Ele. Porque nós somos uma parte de Deus. E Deus é a única coisa que é eterna. Agora, amados e preciosos irmãos, nós somos uma parte de Deus. Vocês sempre foram, vocês são. Vocês podem até não se lembrar disto, porque vocês eram apenas um atributo de Deus. Vocês estavam somente em seu pensamento lá no começo. Talvez você pode dizer, eu nunca ouvi pregar isso. Eu estou pregando por causa da Bíblia. Eu não sou bobo para falar algo que não está aqui. Eu vou responder por isso daquele dia. Agora, o próprio nome de vocês, se ele já estava lá no livro da vida, ele foi colocado ali antes da fundação do mundo. Ele sabia o que você era. O teu nome estava lá antes da fundação do mundo. Você crê assim? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pregador nenhum tem direito de chamar o irmão para aceitar Jesus Cristo e vir aqui e Deus vai colocar o nome no livro da vida do Cordeiro. Não. Isso é doutrina furada. Isso não é doutrina da Bíblia. Onde é que está isso? Está aqui que o nome está escrito antes da fundação
selado, ó, selado até o tempo do fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, vocês não sabem quem vocês são, diz o William Branham, o profeta. Ele diz, vocês não vão ser, mas agora vocês são os filhos de Deus. Vejam, vocês sempre foram os filhos de Deus. Sempre foram os filhos. Quem nasce filho é filho. Não adianta, quem nasce de ovelha é filho de ovelha, não pode ser de bode. Não é verdade? Quem nasce filho de bode é bode, de cavalo é cavalo, de jumento é jumento. Eu estou levando isso no natural, para você entender o espiritual. Aleluia! Pois, quando Deus tinha você em seu pensamento, lá no começo, olha bem, lá no começo, Deus já tinha você no pensamento de Deus. Você tem que ser alguma parte de Deus. A vida de você, que está em você agora, tem que estar com Deus antes ali. Se eu tivesse tempo, eu ia pegar aqui Provérbios. Ia pegar Provérbios, capítulo, você pode ler depois, Provérbios 22. Lê ali para ver. Bem, quando ele antes mesmo que você se encontrasse matéria, falando deste corpo aqui sobre a terra, antes que existisse alguma coisa, excesso Deus, vocês foram um dos seus atributos. Ele sabia qual seria o seu nome, ele sabia a cor do teu cabelo que você deveria ter, e ele sabia tudo sobre você. Por quê? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o princípio, o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece aquele que ele predestinou já antes que houvesse mundo. Antes que aquele Espírito Deus parava ali no princípio e gente sobre as águas. Quer ver? Mas predestinação, pastor, onde é que está na Bíblia? Como é que eu não vejo isso? Olha aqui, Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, amém, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Amém, Jesus. Está escrito. Eu não posso falar uma coisa aqui que não está escrito, que não está aqui nesse livro. Esse é o livro que nos mostra de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Jesus disse, eu vim de Deus, volto para Deus. Nós vamos para lá também. Aleluia! Mas olha bem, vamos prosseguir aqui um pouquinho. Mas um dia, você sendo parte de Deus, você tinha que ser parte então da palavra. E quando você ouviu a palavra, você soube de onde você veio. Olha bem, você soube que aquilo era verdade. Você foi sempre a semente, sempre aquela semente esteve em você. A palavra veio da palavra que estava em você, que existia já antes da fundação do mundo. Então, a palavra viu a palavra e você então veio para ela. Que coisa boa. A palavra nos posiciona. A palavra nos coloca no devido lugar, em lugares celestial, em Cristo. Talvez isso seja uma pregação diferente. Eu nunca vi, mas é o que está escrito, é o que Deus quer que nós manifesta. É isso. Aleluia! Então Deus, pela sua presciência, olha aqui, Deus, pela sua presciência, sabia todas as coisas. E nós fomos predestinados a ser filhos e filhas de Deus, em que no outro tempo estavam mortos em ofensas e pecado, no qual todos nós tivemos nossos passados, mas tem Ele nos vivificado. Amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. O que nós vimos aqui? Isso aí pode ser muito forte, né? Olha aí. Predestinado a filhos e filhas de Deus, sim, está escrito. Se eu não vou crer nessa predestinação, se eu não creio que eu sou um predestinado de Deus. Uma vez alguém me disse assim, ó, irmão, como tu pode provar que tu é predestinado? Como tu pode?
a predestinação que está escrito. Mas como? Então eu posso fazer tudo que eu quero, porque eu posso beber, ir para o bar, eu posso fumar droga. Eu digo, claro que não. O que prova a predestinação é que você não faz mais essas coisas. Isso é que prova. Eu digo, irmão, o que prova essas coisas que eu sou predestinado de Deus, porque eu repudio tudo isso. Isso não serve mais para mim. Agora, a predestinação, 8:29 Romano. Porque o que Dante conheceu, aí, Dante, conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. Amém? Amém. Chamou o quê? Um povo predestinado. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é coisa que nos ajuda nesta noite. Agora, como você vai ver aqui Romanos 9:13, quando está escrito, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Foi Deus quem disse isso. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Jacó tinha predestinação. Esaú era um religioso. Jacó era um baita do ser vergonha, vagabundo. Até a própria palavra já sustenta isso. Só que tem uma coisa. Deus predestinou ele. Um dia ele teve que marcar um encontro válido de Jaboque com Deus. Então Deus mudou o nome para ele, para Israel. Ele nunca mais fez essas coisas. Mas era predestinado já, Deus de lá. Deus viu isso, amei Jacó e aborreci Esaú. Foi Deus quem disse. Amado, o tempo, a hora se foi. Se eu não der conta aqui, eu termino na quinta. Vamos se colocar de pé.